Olá, você já sabe que precisa curar a sua criança interior ferida, mas nesse momento você está sem grana para fazer terapia? Fica aqui comigo que eu vou te dar 6 dicas gratuitas para você poder acolher a sua criança interior. Meu nome é Thaís Tosati, sou terapeuta e sabendo que algumas pessoas descobrem, ou por indicação, ou por estudo, ou porque pesquisou na internet, que o padrão que elas estão vivendo da vida adulta tem a ver com a sua criança interior e que é importante que ela faça o resgate dessa criança, isso pode acontecer no momento onde ela não tem dinheiro para investir num processo terapêutico, mas existem algumas alternativas que não substituem a terapia, mas que pode te fortalecer para encontrar e ter aí os primeiros exercícios, como ter cuidados com a sua criança interior. Então vamos lá. A primeira dica é o livro Codependência Nunca Mais, da Melody, que é um livro que está disponível aqui no YouTube como audiolivro. Você também consegue em PDF, então você consegue de formas gratuitas acessar o conteúdo desse livro, que é maravilhoso, porque a Melody é uma jornalista que sofria de algo que ela não sabia o nome, e pesquisando, ela descobriu que ela sofria de codependência emocional. Ela conseguiu escrever uma linguagem bastante acessível, ela propõe atividades, exercícios práticos, e é um livro com uma linguagem bastante fácil, eu diria, mas também profunda. E por que eu indico esse livro para preparação, para você acolher a sua criança interior? Porque a codependência emocional é a ferida central de uma criança interior ferida. E se você faz esse trabalho, seja lendo, seja praticando as atividades, isso pode já te preparar para o momento que você puder fazer a terapia do resgate da criança interior. A segunda dica é uma irmandade de 12 passos chamada Codependentes Anônimos. Eu já fiz um vídeo que está aqui no canal falando da minha experiência em Codependentes Anônimos. A Melody, no livro Codependência Nunca Mais, tem um capítulo só das Irmandades de 12 Passos. Então eu não vou explicar aqui o que são Irmandades de 12 Passos, que ela explica muito melhor do que eu. Codependentes Anônimos é uma oportunidade gratuita que você pode, sim, contribuir com o que você tiver de dinheiro, mas se você não tiver, isso não impede que você participe. Ele acontece online, são em média de 10 reuniões por semana. É anônimo, isso significa que você pode usar um apelido ao invés do seu nome, você não precisa abrir câmera, e você vai estar em grupo com pessoas que têm intenções e propósitos de desenvolvimento, de se recuperar da codependência emocional. Mesmo que você não se identifique com um codependente anônimo, você pode se beneficiar do conteúdo, até porque dentro da literatura de codependentes anônimos, que é disponibilizada nas reuniões e também gratuitamente no site, você vai entrar em contato com exercícios, com atividades sobre como acolher a sua criança interior. Então, eu recomendo como segundo passo, que pode ser paralelo ao livro Codependentes Anônimos. Terceira opção é o curso de 10 dias do Vipassana, que também não é gratuito, mas você pode contribuir com o que você tiver dinheiro, e se você não tiver nenhuma quantia, você pode contribuir sendo voluntário no próximo retiro. E se você não tiver nada disso, não puder, você vai poder fazer o curso de 10 dias do Vipassana assim mesmo. Você vai aprender uma técnica de meditação que você vai aprender a observar as sensações do seu corpo, vai aprender sobre as questões de respiração, como treinar uma coisa chamada impermanência, que é nem apego, nem rejeição. Então você aprende uma técnica meditativa. Quando você sai do Vipassana, você é convidado a praticar pelo menos 1 hora por dia. Dependendo da cidade que você mora, tem os grupos que praticam. Você pode
formar um grupo e fazer uma prática uma vez na semana ou grupo, porque isso também pode fortalecer a prática. E por que fazer? Aprender uma técnica de meditação que você observa sensações e sentimentos no seu corpo vai te ajudar a acolher a sua criança interior. Porque quando a criança interior se sente ferida na nossa infância, a gente começa a reprimir as nossas emoções e nossos sentimentos. A gente não consegue falar, às vezes não consegue identificar. E essa técnica de meditação pode te trazer um fortalecimento, um aprendizado sobre os seus sentimentos, as suas emoções e conseguir fortalecer isso em você, e isso automaticamente fortalece o seu contato com a sua criança interior. Então, já tendo lido o livro Codependência Nunca Mais, está numa Irmandade de 12 Passos, Codependentes Anônimos, junto com esse curso de meditação, isso vai te trazer uma ampliação sobre a sua percepção de sentimentos e uma técnica meditativa para você treinar a impermanência no dia a dia. A quarta dica é um grande livro, é o Volta ao Lar, o livro do John Bradshaw, que é o livro que eu me baseio na metodologia que eu atendo os meus clientes no resgate da criança interior. Esse é um livro com teoria, atividades práticas, exercícios, uma linguagem bastante acessível e que ele está disponível em PDF, porque ele não é impresso mais em português e já existe o audiolivro dele aqui no YouTube. Então, é uma forma gratuita, é um grande momento ali de encontro e de como fazer esse processo do resgate da criança interior, porém, ele tem algumas contraindicações. Se você começar a ler esse livro e começar a sentir mal, desconforto, desespero, você precisa parar de ler o livro e fazer as atividades e deixar para um outro momento, onde você estiver mais fortalecido em relação ao contato com as suas emoções, onde você estiver aí com mais passos em relação à codependência emocional, a sua recuperação da codependência emocional. A quinta dica é o livro O Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller, que é um livro que eu recomendo que você só entre em contato com ele depois de 1 a 2 anos de ter feito o resgate da criança interior, passando por todas as fases da criança, que está no livro Volta ao Lar. Porque é um livro bastante intenso, onde você pode acessar emoções mais profundas em relação à sua criança interior ferida. Então, fazer isso antes de 1 ano, antes de 2 anos, eu particularmente não recomendo. O Drama da Criança Bem Dotada também está disponível em PDF. Eu ainda não vi ele em audiolivro, pode ser que você encontre. Mas é uma dica também gratuita e muito poderosa para você acolher a sua criança interior. Nesse livro, Alice Miller foca em comportamentos comuns que os pais doentes, disfuncionais, têm com seus filhos para essa criança se tornar uma criança ferida e você é um adulto com padrões por causa desse histórico dessa criança interior ferida. E a sexta e última opção, que não precisa ser nessa ordem, você já pode entrar em contato agora, se você quiser, é o perfil da Maya Angelman, que trabalha com parentalidade positiva. O que isso significa? Ela ensina, dá exemplos, dá treinamentos e disponibiliza um conteúdo no Instagram gratuito sobre como tratar uma criança de forma respeitosa, como conversar com a criança, como lidar com emoções de raiva, de tristeza, de birra, de desespero. Então, ele é um perfil que você vai aprender a ter uma referência sobre como tratar uma criança de uma forma respeitosa. E você pode me perguntar, não, mas eu não tenho filhos, eu não cuido de nenhuma criança. A partir de agora, quando você acolhe a sua criança interior, você está cuidando da sua criança. É como se você adotasse essa criança. Então, você precisa aprender a como dar para essa criança o respeito que você possivelmente não recebeu.
o cuidado, a proteção, a segurança e de que forma fazer isso. Olhar para referências da parentalidade positiva é um caminho que pode ser muito interessante para você entrar em contato. Então, essas são as dicas. Gostaria de saber se você já conhecia, já fez algumas dessas dicas, como é que foi a sua experiência. Você tem outras dicas gratuitas sobre como você acolheu a sua criança interior? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda segunda-feira. Dá um like e compartilha com alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo, tá bem? Até o próximo vídeo.